Boa tarde, Boa tarde. Dona Guida Vieira. É um gosto tê-la no meu canal Contar com Letras do YouTube. E eu tinha muita curiosidade em fazer esta entrevista consigo, porque sempre fui uma mulher que me habituei desde pequenino a ver na televisão, a lutar pelas pessoas mais frágeis, nomeadamente as trabalhadoras domiciliárias, na vertente do bordado, as bordadeiras, e como eu tinha família, muita família, que era bordadeira, a minha mãe, as avós, as tias, penso não haver aí a casa nenhuma no Jardim da Serra que não tivesse bordadeiras. E bem sentia o sofrimento das pessoas e o quanto detestavam aquele trabalho. Lembro-me da minha avó, da parte do meu pai, barafustar contra o bordado e dizia que tinha sido a pior coisa que tinham inventado, porque de facto era maçador, muitas dores nas costas porque passavam muito tempo sentadas, e portanto, contrapondo a esse ambiente, a esse contexto, quando havia na televisão era de facto qualquer coisa de interessante, que se ouvia com muita atenção, porque estava a lutar para esta franja da nossa sociedade que precisava de facto de apoio. E ele veio, e eles vieram esses direitos, foi uma coisa muito interessante e muito significativa. Fale-nos um pouco dessa luta. Portanto, eu no fundo, eu estava a defender a mim própria também, porque desde pequenina que eu bordava, ajudava a minha mãe a bordar, sempre vi a minha mãe, as minhas tias, as minhas avós a bordarem e sempre senti quanto era triste e era desmerecido, como se costuma dizer em termos populares, o trabalho que nós fazíamos, que as mulheres faziam. Não havia preço estabelecido, as casas pagavam o que queriam, não havia regras. Portanto, as mulheres trabalhavam até altas horas da noite porque também eram mães, eram de famílias numerosas, tinham filhos e muitas vezes era à noite que elas bordavam para ganhar algum dinheiro para as suas despesas e também para ajudar nas despesas da casa, porque os maridos também não ganhavam grande coisa e portanto o bordado... E alguns maridos tinham emigrado e elas ficavam cá a assegurar o sustento da família. Exatamente, portanto muito dinheiro, entre aspas, muito, porque era sempre tão pouco, que as mulheres bordadeiras ganhavam, também servia para o sustento da casa. Servia, há quem diga, quem goste de romantizar e dizer que era para um enxoval. Claro que as mulheres mais novas também tinham e bordavam o seu enxoval, mas quem trabalhava era porque precisava de ganhar alguma coisa. Ainda me lembro, a minha mãe era tão pouco o que elas ganhavam, que eram em moedinhas e que embrulhavam nas pontinhas dos lenços. Eu me lembro disso, era tão pouco que ficava. Eram umas mudinhas pretas. Exato, era tão pouco que aquilo era enroladinho. Nunca me vou esquecer disso. E portanto, eu cresci neste ambiente e comecei depois também a fazer bordado em casa, tela. Eu sou da parte da tapeçaria, que está ligada ao bordado dentro das mesmas empresas. Que eu não gostava do bordado, porque eu achava que a tapeçaria era mais artística e tal. Também eu era mais jovem e a malta mais jovem nessa altura também puxava um bocado mais já para tentar, a tapeçaria dava um pouco mais de dinheiro, ganhar um pouco mais. Mas sempre vi esta necessidade de que era tão pouco o que a gente ganhava. E então aos 17 anos apareceu um anúncio no diário a dizer que havia uma empresa que queria operárias de tapeçaria. Nem sabia o que era uma operária. Que era Maria Lubélia Kikiban e eu mais uma irmã que tem menos um ano e meio do que eu. Fomos lá e dissemos que queríamos ir para aquele trabalho. E o Sr. Kikiban nessa altura dizia, mas vocês sabem matizar? A gente nem sabia o que era matizar, que era fazer um modelo para depois ir para casa para as bordadeiras copiarem. Não sabemos, mas aprendemos. E assim foi. A gente entrou na empresa, aprendeu e fiquei na empresa. Quando fiquei na empresa, a minha consciência ficou um pouco maior. Eu não tinha consciência política, não. Nessa altura nós não tínhamos, as operárias e as trabalhadoras, não tínhamos acesso a informações como outros setores da sociedade. Mas tínhamos aquela consciência que éramos mal pagas,
que éramos Portanto, exploradas. tinha uma consciência da injustiça. Exato, exatamente. A consciência que não estávamos a ser pagas como merecíamos. Estavam a ser exploradas. Então comecei a ir para as assembleias do sindicato, que havia algumas assembleias, a dizer que a gente devia ser mais bem pagas e sem consciência que os dirigentes sindicais da altura eram fascistas, controlados pelos fascistas. Não tinha essa consciência. Depois do 25 de Abril, sei que o meu nome estava na PIT e nem sequer sabia o que significava, porque tinha ido para uma assembleia fazer umas propostas. Entretanto, dá-se o 25 de Abril, eu tinha 24 anos nessa altura, e o meu pai também foi sindicalista do Sindicato dos Carregadores. Foi dos primeiros sindicatos que na Madeira, após 25 de Abril, juntamente com a Construção Civil, os trabalhadores tomaram os seus sindicatos, e o meu pai sempre me incentivou: porquê é que vocês não fazem isso com as mulheres? Porquê é que não tomam também o vosso sindicato? Porquê é que deixam que o sindicato seja mandado para homens? E eu, a ver aquele entusiasmo também do que dava na televisão, do continente, os trabalhadores na rua e tal, lá fomos, constituímos uma comissão ad hoc e formamos todo um plano de trabalho para conquistar o nosso sindicato. Primeiro precisávamos disso. No dia 1 de outubro de 74, conseguimos uma Assembleia Geral, corremos lá com os senhores que não nos representavam e ficamos a tomar conta do sindicato. Eu, nessa altura, tinha 24 anos. Como é que se chamava o sindicato? Era o Sindicato dos Operários e Empregados, nem tinha bordadeiras. Portanto, nós fomos para o sindicato, em 75 fizemos eleições democráticas, eu fui eleita Presidente da Direção em 75, já tinha 25 anos, e a primeira coisa foi fazer um contrato de trabalho para as operárias. E isso consegui-se com uma certa rapidez, porque era um período revolucionário, fazíamos greves, então era outra altura. Estas operárias das casas dos das bordados. fábricas, chamava-se casas, mas nós sempre quisemos que se chamasse empresas ou fábricas, que não eram casas. Casas eram as nossas, as que a gente vivia. Exato. E então, logo se consegue esse contrato, eu que era família de bordadeiras de casa e que tinha sido bordadeira, a gente tem que trazer as bordadeiras para o sindicato. Temos que alterar os estatutos do sindicato e colocar também as bordadeiras no sindicato. Temos uma grande assembleia no Liceu, nessa altura, no salão grande do Liceu, e alteramos os nossos estatutos do sindicato e passou-se a chamar o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Bordados, Tapeçarias e Testas da Madeira, que abrangia toda a gente. Exatamente. A partir daí sindicalizamos as bordadeiras, começamos a sindicalizar, percorremos a ilha toda. Nessa altura, com o apoio da maioria dos padres, é importante que se diga isso, que isso faz parte da história. Eu tenho um livro publicado em 2010 que conta isso, que anunciavam nas missas que nós estávamos lá para fazer reunião com as senhoras bordadeiras, que eram feitas as primeiras reuniões nos salões paroquiais das igrejas. Foi extraordinário esse trabalho, porque não havia carros particulares, não havia restaurantes para nós comermos, nós íamos de caminhonetes ou então com boleias mais tarde com boleias de amigos ou de amigas, porque as mulheres raramente conduziam nessa altura ainda, e então nós percorremos a ilha toda e fomos até o Porto Santo e sindicalizamos muitas mulheres, e na base de que precisamos de direitos para as bordadeiras. Claro. E a primeira coisa... E a adesão foi muito grande. Foi extraordinária, foram milhares de mulheres a se inscrever no sindicato. O sindicato ficava na rua 5 de Outubro e a rua de 5 de Outubro enchia-se de fila de mulheres para se sindicalizar, que vinham de todos os cantos da ilha. Era extraordinário. Isto para confirmar o que as pessoas sentiam, por exemplo, de injustiça, que era esta exploração do bordado. Falou do Jardim da Serra. Eu por acaso tenho um estima muito especial do Jardim da Serra, porque era onde tinha muitas bordadeiras e onde estava o Padre Marco Tavares, que foi um grande amigo da nossa luta, colaborou connosco, sempre aquelas portas se abriram. Fiz ontem um ano que ele faleceu. É verdade, Dia 6 é verdade. Para mim foi um amigo até morrer. Aliás, foi ele que me casou, nos casou a mim e ao meu marido, claro. Portanto, foi um amigo para a vida, o Padre Marco Tavares, mas ele na nossa luta foi extraordinário e o Jardim da Serra representava muito, porque tinha muitas bordadeiras. E então a nossa luta foi direitos para as bordadeiras. E o que eram os direitos? Segurança social. Direitos remuneratórios, uma tabela que estabelecesse pagamento de pontos, etc., que ainda hoje existe.
e que é atualizada anualmente, embora seja pouco e hoje haja poucas verdadeiras. Nessa altura tinha outro significado, que eram muito más. E direitos de segurança social. Queríamos que elas tivessem direito à maternidade, quando tivessem filhos, tinham direito ao apoio à doença, quando estivessem doentes, apoio, por exemplo, as bordadeiras estragam muito a vista, aliás, isso é visível, quase não há nenhuma bordadeira que não tenha óculos, É verdade, não é? é verdade. E nós queríamos apoio para as mulheres terem apoio também para comprarem os seus E óculos. sobretudo eu acho que porque era um trabalho feito durante a noite, em pedaços da Claro. noite, porque durante o dia eram agricultoras, Pois, dedicavam-se à agricultura e outros a trabalhavam- fazer ao cuidar dos filhos, porque a mulher é que Trabalhavam era com candeeiro de petróleo, que eu ainda me Exatamente. lembro Eu de lembro-me enrolar bem os lenços com candeeiro de petróleo, não havia eletricidade, a eletricidade só veio depois. Exatamente, eu lembro-me da minha mãe Exatamente, passar só noites e veio noites depois. nisso. Exato. Nós até ficávamos a cheirar a petróleo Pois. quando íamos nos deitar. E a casa ficava com fumo. Exatamente, do candeeiro. saía saía fumo preto. fumo. Exatamente. Então, quando nós conseguimos que os direitos da segurança social começassem lentamente a abranger as bordadeiras, foi uma coisa maravilhosa. E o direito mais importante foi o direito à reforma. Eu vou contar uma coisa que até hoje, para mim, é a minha maior medalha de mérito. Eu nunca tive medalhas nesta terra, de nada, e tenho orgulho nisso. Porque toda a gente que me conhece e me chama pelo nome, é a melhor medalha. Exatamente. Mas eu vou contar isto, porque isto para mim Um dia já tínhamos conseguido a reforma para as bordadeiras, e um dia estava no sindicato e veio uma senhora velhinha toda de preto, com lencinho preto, a subir as escadas do sindicato, que eram umas escadas íngremes, que nós tínhamos no sindicato na rua 5 de Outubro, e eu fui ajudar a senhora a subir. Perguntei, de onde é que vem a senhora? E venho do Português, mas venho aqui mostrar uma coisa. A senhora chegou e mostrou-me uma nota de 1000 escudos e disse assim, é a primeira vez na minha vida que eu vejo uma nota de 1000 escudos e que é minha. Tão interessante. Isto é daquelas coisas tão boas, que vale 1000 medalhas e 1000 condecorações e essas verdade, coisas é todas. verdade. Eu fiquei encantada. E a senhora disse-me que desde que fosse viva, que eu nunca me esqueci de dizer, senhora, não faça isso, que ia pôr uma lamparina para me iluminar a vida. Eu às vezes ainda hoje, com a minha idade, que já tenho 71 anos, ainda me lembro que aquela senhora teve uma lamparina acesa, porque eu sou muito positiva. Exato. Eu tenho uma positividade extraordinária em relação à vida. E acredito que há coisas que iluminam, que há Exato. coisas fantásticas que iluminam as nossas vidas. E lembro sempre daquela lamparina, que aquela senhora que nunca tinha visto uma nota de 1000 escudos. Tão interessante. Uma luz fantástica essa. Fantástica. E portanto, e houve outras coisas fantásticas que aconteceram. E este trabalho de mobilização das pessoas, das bases injustiçadas, exploradas, as reações dos poderosos. Foram horríveis. Foram horríveis. Nós tivemos reuniões vigiadas com polícias, vigiadas com homens armados. Eu vou-lhe contar, nós fomos a São Paulo em Ribeira Brava, que era uma zona também bastante alta, e tivemos numa escola, fizemos uma reunião numa escola, e eu soube que estava lá um homem armado. Era um homem que tinha vindo da Venezuela e que a mulher estava na reunião, era verdadeira. Ele estava armado porque tinham-lhe dito que nós éramos um bando de comunistas, que íamos lá para virar as mulheres contra os maridos. Então ele estava ali para ouvir o discurso. Nós nunca afastamos ninguém que quisesse ouvir as reuniões, não tínhamos nada a esconder. O homem, alguém veio-me dizer e eu disse, não se diz nada. Deixamos a pessoa estar, o que nós temos a dizer até é bom que a pessoa ouça. E foi engraçado, porque nós dissemos o que tínhamos a dizer, não era nada por mulheres contra maridos, pelo contrário. E o homem, depois, veio falar comigo no fim da reunião e disse realmente que tinha sido enganado, que não me ia fazer mal. Eu disse que estava com a arma, pronto, justificou-se, que não era para fazer mal, mas que me prometia que a partir desse dia ia passar a acompanhar a mulher às lutas quando viesse ao Funchal. Sempre veio acompanhando a esposa às manifestações e às lutas que fez no Funchal. É interessante. Para ver como nós precisamos,
Nós tínhamos coragem, eu nunca fui uma pessoa de medo, mas tinha companheiras minhas maravilhosas que me acompanharam em todo o percurso, não há generais sem soldados. É verdade. Desde cá foi preciso um exército. E então, o facto de nós sermos corajosas e ser convictas do que queríamos, que era para o bem comum, que era para ajudar as pessoas, nós queríamos era direitos, não queríamos esmolas, sempre dissemos isso, aliás, ainda hoje digo. Eu prefiro direitos às esmolas. As esmolas eu prefiro que as pessoas tenham direitos. Exatamente. Isso é que é importante. E então houve episódios. E claro que eu, como era a porta-voz, é que era mais exposta, fui perseguida, hoje está na moda o bullying, falarem em bullying, mas eu acho que foi das primeiras pessoas a sofrer o bullying nesta terra, chamaram-me todos os nomes e mais alguns, a começar pelo próprio Presidente do Governo Regional da altura, mas isso também não, olha, se quer que lhe diga, não, a gente sofre, também não vou dizer que sou assim, uma heroína e tal, e que nem sinto. Sim, ninguém é de ferro, não, ninguém é de ferro, e às vezes também a gente também chora, mas acho que foi mais os sorrisos que o choro, não. As coisas foram acontecendo e acho que a sociedade depois foi-nos reconhecendo. Houve um reconhecimento da sociedade madeirense no geral ao nosso trabalho que foi extraordinário. Porque começamos como as comunistas, as revolucionárias, para não dizer outros nomes que aqui não, na nossa entrevista não interessam. Eu lembro-me. Sim, mas depois houve um reconhecimento que pelo facto de a gente ir conseguindo conquistar os direitos, porque em cada casa madeirense havia uma verdadeira, que no fundo ao conquistar o direito também a família ia usufruindo, não é? Exato. E eu acho que acabamos por ter um reconhecimento social muito grande e que foi muito importante também para nos encorajar a não desistir. Exato. Eu só me senti, o nome do meu livro chama-se Uma Missão Cumprida. Eu só senti... É um livro de memórias. É um livro de memórias, Memórias de uma Missão Cumprida. Eu só senti realmente que aquela missão que eu tinha assumido com 24 anos estava cumprida aos meus 50 anos, quando as bordadeiras tiveram direito à reforma. E reforma, uma coisa curiosa, que é aos 60 anos. Sim, aos 60 anos, porque nós alegamos muito, aliás, eu fui à Assembleia da República reunir com os deputados, porque isto são leis da República, é preciso que se diga. Passaram pela Assembleia Regional, mas são leis da República, só a República que tem poderes para aprovar leis, aqui são decretos-leis. A lei da reforma é uma lei da República. Exato. E foi preciso ir lá, convencer os deputados, assistirem as deputadas e convencê-los, e os grupos parlamentares da direita e da esquerda. E eu, quando vim de lá, na véspera da votação da lei, eu vim para a Madeira um bocadinho preocupada, achava que talvez não conseguíssemos. E ainda hoje me lembro que o Egito Carreira, que era o jornalista da RDP Madeira, telefonou-me de manhã, pelo telefone fixo, não havia telemóveis nessa altura, perguntar se eu estava sentada. Eu disse, não, tudo bem, que estou a atender o telefone. Então eu tenho uma notícia para lhe dar, é melhor se sentar. Pensei logo, perdemos. E ele disse, acabou de ser aprovado por unanimidade na Assembleia da República, foi uma... Comecei a chorar na rádio em direto. Engraçado. Foi extraordinário, foi. Porque... Senti que de facto era o corolário de uma luta, de uma mobilização das pessoas. Guida, tu já cumpriste esta parte, depois tens outras coisas, depois fez outras coisas e ainda hoje faço outras coisas. Claro. Mas naquele momento foi aquela satisfação do dever cumprido, da missão cumprida, que me soube muito bem. E isso é o mais importante, é no fundo passar por este mundo e deixar alguma coisa, não é? Exatamente, deixar uma marca positiva, alguma coisa, em favor dos outros, em favor do bem comum. E adorei muito a evolução das mulheres, porque depois as mulheres, as próprias bordadeiras, tiveram a evolução nas suas vidas fantásticas, porque adquiriram bens que não tinham e inovavam sempre, ligavam isso sempre também à nossa luta, àquilo que íamos conseguindo.
Eu tive presentes feitos pelas próprias bordadeiras ao longo destes anos, coisas pequeninas, tão simbólicas, que hoje guardo com todo o carinho, que essas coisas são maravilhosas. Sendo que esse trabalho de promoção da mulher foi dos trabalhos de transformação de mentalidade social na Madeira dos mais importantes do último século. Não tenho dúvidas sobre isso, não tenho. É claro que há muita coisa para fazer ainda. Em relação à mulher há sempre tudo a fazer, e muita coisa a fazer. Mas não tenho dúvidas que o nosso trabalho deu um grande contributo. Exatamente. Sim, sem dúvida nenhuma. Hoje como é que vê o papel da mulher na sociedade? Quer dizer, hoje os tempos são diferentes, muito diferentes, nem sequer se pode fazer comparação. Quando alguém nem tinha dinheiro para comprar um par de sapatos, para comprar um vestido, hoje isso não se coloca. Hoje até se desperdício, não é? Sim, hoje há até muita abundância. Até ao contrário. Hoje são tempos diferentes. E preocupa-me que possa haver retrocesso na mentalidade das mulheres. Mas não acha que há um certo adormecimento? É isso. Porque esta geração chegou com as coisas feitas. Enquanto que a minha geração, tudo o que teve que lutar, não há nada que do céu, nada. Tudo nós tivemos que lutar para ter. Esta nova geração chegou e já está tudo feito e não dá valor a isso. Não quer dizer que é toda a gente, claro que há pessoas mais conscientes que também dão valor. Eu hoje sou abordada por jovens, mulheres e homens, que vêm-me sempre falar do nosso trabalho, que é uma honra, é uma coisa fantástica. Se me dirige um rapaz de 40 anos ou uma rapariga de 35, ou às vezes até de menos, a falar, olha, eu conheço, porque a minha avó teve a reforma, a minha tia, eu não sei, é fantástico isto. Claro. Portanto, quer dizer que passou, não é? Há coisas que passaram. Agora, o comodismo da nova geração é algo que me preocupa imenso. E sobretudo uma certa demissão da participação na cidadania, na construção da cidade, não lhe parece? Da cidade e das coisas. Sim, e da própria vida, da sua própria vida. Sim, das coisas. Nós precisamos, estamos sempre a construir, a nossa vida é uma construção permanente. Eu acho que quando deixar de construir a minha vida, morro, não é? Claro. É morrer. Mas até morrer, a minha vida está a ser construída com as coisas que eu faço. Não é? Eu agora estou ligada à Associação ao Mar, que está a fazer um trabalho de prevenção na área da igualdade que eu acho extraordinária. Eu estou a apoiar mulheres novas no mar, que é a geração que vai continuar a luta. Sobretudo numa vertente da violência doméstica. E não só, prevenção, porque prevenção os preconceitos. Porque esclarecimentos. Sim, hoje não, é a violência doméstica, que é uma chaga social conhecida, mas também há os preconceitos. Continuamos a ser muito preconceituosos, a sociedade, muito crítica, muito pouco solidária, muito aponta ao dedo e não aponta a solução. Será que não é mais do que crítica? Porque se fosse crítica até podia ser uma coisa boa e positiva, porque ia ter a capacidade de olhar o positivo e o negativo das coisas e da própria dinâmica social. Será que não é uma sociedade muito marcada pela má língua? Quer dizer, acho que é um pouco de cada coisa, não é? Eu acho que há má língua, claro. Às vezes até dizem que eu também sou um pouco. Porque tenho, às vezes, a resposta à ponta da língua, não é? Como se costuma dizer. Eu não vejo a coisa assim como má língua, eu vejo mais como preconceito e demissão. E a superficialidade. Preocupa-me muito hoje o superficial da sociedade, é tudo superficial. As pessoas têm saudades de tudo o que é superficial. Eu tenho saudades dos beijos, dos abraços, dos afetos, do tocar, do estar com as pessoas. Isso é as minhas saudades. Não é de ir à discoteca, não tenho nada contra quem vai à discoteca, não é isso. Eu já não tinha idade para ir à discoteca, mas gosto da dança também, claro. Mas não, eu estou a dizer, saudades do superficial. Eu às vezes ouço as pessoas falarem e faz-me um pouco confusão. Tens saudades de quê? Tenho saudades de ir aqui, de ir acolá, tal. E raramente ouço as pessoas dizerem tenho saudades da minha família, de estar, de beijar, de abraçar, de tocar, de sentir.
Isso são as minhas saudades, que as minhas saudades são essas. Era poder andar na rua, qualquer pessoa me ver cumprimentar e eu cumprimentar as pessoas, e tenho umas saudades disso. Isso é que são as minhas A saudades. pandemia veio-nos cortar os afetos, não é verdade? Sim. E mesmo que eu acho que aprendi a sorrir com os olhos nesta pandemia, foi uma das coisas que aprendi, que é interessante. Que os olhos também riem, e falam, riem e falam, e também aprendemos isso com as máscaras, mas estamos de tirar as máscaras. Acha que a sociedade está mais espiritual ou menos espiritual? Sobre isso, eu vou falar da minha própria experiência. Eu estou muito mais espiritual agora do que estava antes da pandemia. Eu sempre fui uma pessoa espiritual, mas com marcas muito... ao longo da minha vida, com algumas marcas que me deixaram... que me afastaram um pouco da minha parte mais espiritual. Com o confinamento e com o estar mais horas em casa sozinha, eu tive que refletir sobre a minha própria espiritualidade, e acho que muita gente está a fazer isso. Eu hoje falo com pessoas como eu, da minha idade, e não só, com gente bem mais nova, que está a fazer essa reflexão. Portanto, a parte espiritual, eu não sei se não vai ficar beneficiada com esta questão. Da minha parte, vai. Costumava ir à missa no tempo dessas lutas, dessas caminhadas pela ilha? A minha história com a igreja é mais complicada, mas eu posso rapidamente esclarecer. É porque normalmente tem-se a ideia que os da esquerda vão à missa, aliás, o contrário, os da direita vão à missa, os da esquerda não vão. Não tem nada a ver com a esquerda. A minha história com a igreja não tem nada a ver com a esquerda nem com a direita. Eu nem sequer sabia o que era isso. A minha história com a igreja... Mas considera-se uma mulher da esquerda? Não, sou uma mulher de esquerda. Sim, sem dúvida. Também. Eu sou uma mulher de esquerda, com a ideologia de esquerda. Não me revejo em muitas coisas que a esquerda hoje defende. A esquerda que eu lutei e que eu militei era um pouco diferente. Como é que engole, digamos assim, os episódios, também é usado a direita e usado a esquerda, os radicalismos? Não concordo. Eu fui deputada... Nomeadamente em sistemas como a União Soviética, Cuba... Por exemplo, eu fui deputada na Assembleia Nacional numa legislatura entre 2000 e 2004. Eu adorei. A minha experiência, mas eu cá gosto de o que faço, talvez seja por ser assim, mas foi... Eu contactei na Assembleia Nacional com pessoas do PSD, com pessoas do CDS, com pessoas do PCP e os partidos do PS, os partidos que existiam na altura na Assembleia. E nós, do ponto de vista das ideias, nós, quando estávamos no debate, éramos radicais nas nossas opiniões, todos nós, mas depois éramos amigos, não andávamos a fugir uns dos outros. Eu hoje considero-me amiga do João Manuel Rodrigues. O João Manuel Rodrigues tem uma ideologia política oposta à minha, exatamente. Mas somos amigos. Eu fui ao lançamento do livro do meu marido como um amigo, ele nem foi como Presidente da Assembleia. Estou a dar este exemplo, até porque o João Manuel teve um papel muito importante na reforma das bordadeiras, porque foi o CDS que agendou na Assembleia da República as reformas. Quer dizer, nós quando falamos de direitos, quando falamos da sociedade, é pena que se radicalize tanto e que se separe tantas pessoas em esquerdas e direitas. Eu sou uma mulher de esquerda, mas eu falo com toda a gente. Eu gosto de pessoas. E depois, para defender os meus ideais, eu vou com quem defende os meus ideais. É porque a gente ouve muito, um dos argumentos e um dos pontos sempre fortes para a direita e fracos para a esquerda, é estas acusações, sei lá, a Rússia, é Cuba, é a China, a Coreia e por aí adiante. Mas isso, repare, é muito fácil a gente falar, eu, por exemplo, sou contra regimes de ditaduras, sejam de esquerda ou de direita.
Exatamente. O meu partido era o ODP, toda a gente sabe isso. Esse é que foi o meu partido. E o meu partido sempre foi contra ditaduras de esquerda ou de direita. Portanto, nós não éramos a favor da União Soviética, nunca fomos a favor daquele regime da União Soviética. Aliás, o ODP nasce exatamente contra o regime da União Soviética. E todos os regimes inspirados tudo o que seja ditaduras não são boas, é falta de liberdade. Se sou uma pessoa de liberdade, se defendo que a liberdade é a melhor coisa que nos aconteceu na vida, como é que eu posso defender um regime de corte à liberdade? Exatamente. Não posso. Portanto, eu acho que a questão da liberdade. Mas eu vou responder à questão religiosa. Exatamente, vamos a ela. Eu não quero deixar de falar sobre isso, até porque ando a pensar muito nisso. Eu até os meus 17 anos fui posso dizer assim, uma militante católica, apostólica, romana. Fez tudo, até os meus 17 anos. E, infelizmente, tive um contacto num confessionário com um padre que correu muito mal. Eu era jovem, mas já tinha opinião, sempre tive opinião. E correu muito mal esse contacto. E foi esse contacto no confessionário com esse padre que me afastou da igreja. Não me afastou de Deus, não me afastou da parte espiritual que eu mantive durante a minha vida. Mantenho um conflito com Deus, de vez em quando faço-lhe umas perguntas, ele não me dá respostas, mas ainda trato com muito respeito. Adoro a figura de Jesus Cristo, para mim é o máximo do revolucionário, não é? Porque eu considero uma pessoa revolucionária, porque não me contento com as coisas, porque não sou a favor dos poderosos, porque defendo aqueles que... E vou defender durante toda a minha vida, enquanto viver, aqueles que precisam de ser defendidos. E Cristo, para mim, significa, se alguém me perguntar qual é o meu herói, eu digo que é Jesus Cristo. É uma inspiração porque para é a minha inspiração. Foi sempre. E, portanto, eu mantive sempre isso na minha vida, mas depois deixei de ir às missas e deixei de ir aos atos religiosos. E sofri muito com isso. Aliás, eu estou a escrever um livro que vai sair não sei quando, vai contar histórias, é um livro diferente de todos os que eu escrevi até agora. Vai contar histórias minhas e de outras pessoas, de homens e de mulheres, não vai ser só de mulheres, vai ser também de homens. Histórias pequenas e histórias maiores, não é histórias de vida, são histórias, podem ser acontecimentos histórias que marcaram. Da vida. Histórias da vida. Não são de vida, são da vida. E vou falar disso. Ou as histórias da história também pode ser. Sim, eu vou falar um pouco disso. Portanto, eu nunca deixei no fundo de ser espiritual e de ter os meus valores. Acho que agora tu mais, até porque tu escrevendo sobre isso, isso obriga-me a interiorizar, a ir mais lá dentro, estruturar as ideias, a estruturar mais porque é que as coisas, porque é que eu também. Depois a luta também é assim, quando a gente está numa luta como eu andei durante tanto tempo, que ocupa as 24 horas, fica de pouco tempo para pensar. Exato. Sim, mas eu ainda fui madrinha de muita gente, portanto ainda casei na igreja. Aliás, eu tenho todos os sacramentos em dia, como se costuma dizer. Tem o currículo religioso todo impecável. Está tudo impecável, por isso. Mas tive os meus conflitos. E o que é Deus, então, para si? Eu gostava de lhe dar uma resposta. Eu gostava de dar. Mas isso eu acho que não há um Deus que possa, não há algo que possa classificar como Deus. Eu acho que Deus somos todos nós, é a vida. Eu acho que a vida que nós temos é que é inspirada em alguma coisa, não é? É a nossa vida. Nós podemos todos ser agentes de Deus nesta vida, não é? E, embora eu não goste de dividir as pessoas em bons e maus, porque nós todos somos um pouco bons e um pouco maus, temos um pouco das duas coisas. Quando eu estou zangada sou de uma maneira, quando eu estou mais meiguinha sou... Portanto, nós todos temos os nossos momentos, portanto, o mal e o bem também faz parte de... Mas eu acho que a vida toda, o universo, a vida, as nossas vivências, aquilo que nós somos, é que eu acho que é Deus. Deus é isso tudo, não pode ser
é um ser, o ser como é que é, nunca saber, não, nem me importa saber. E nem morrer me então o importa quê? Morrer a separar-se disso? Morrer é a máquina para, a máquina desliga. Eu vi o meu marido morrer, eu nunca tinha visto uma pessoa morrer, nunca. Primeira vez na minha vida que vi uma pessoa morrer foi o meu marido. Ele estava com a mão agarrada à minha e eu senti o último suspiro, ele ir deixando a mão, e até que eu olhei para ele e vi que a máquina desligou. E então a morte é isso. O que fica para além disso, não sei. Mas acredita que há uma perenidade? Acredito. Que a vida é eterna. Hoje acredito, mas não acreditava há uns anos atrás. Acho que a doença do meu marido, o acompanhamento e eu ter visto ele morrer ajudou-me a refletir sobre algumas coisas. Daí, digamos, a utilidade do sofrimento dos outros, Sim, e eventualmente o nosso. Nós também aprendemos com o sofrimento dos outros e com o nosso também. São os nossos espelhos, as pessoas costumam dizer. Exatamente. Então, quando se ama alguém e que se vê aquela pessoa ir cada dia, cada dia ir desapegando de nós e da vida. E depois até a máquina desligar. Agora, quando eu olhei, quando eu vi que a máquina, quando a mão deslargou e que eu olho para aqueles olhos e aquele olhar que eu nunca mais vou esquecer, eu senti, é a máquina a desligar. Há uma canção que a Marisa Liz canta, que é a máquina, eu achei mesmo aquilo, é mesmo aquilo, não tenho dúvidas nenhumas. É por isso que quer ser cremada quando morrer, nem quer ficar no cemitério, pode ir lá falar sobre mim se quiser. Já disse a mim. Resta saber se vai morrer primeiro do que eu. Sim, porque a vida é um sopro, a vida é um sopro, a vida é um sopro, é verdade. A vida por isso temos que dar valor à vida. Eu dou muito valor à vida. E hoje, como é que se posiciona em relação à Igreja? Estou afastada da Igreja, estou afastada. Não me meto, não digo mal, nem comento, nem influencio, fecho-me comigo mesma e tento nunca comentar com ninguém a minha opinião sobre isso, porque acho que não devo. Porque acho que é um problema meu e que eu não devo transmitir a ninguém. Eu tenho que resolver se ele é o meu problema e não devo influenciar o meu problema a outra pessoa. Por isso, tenho a maior parte das minhas amigas e dos meus amigos são religiosos, vão à missa, é da minha família e fazem a primeira comunhão e convidam-me. Agora estamos proibidos de ir às festas. Já se pode fazer um bocadinho. Vamos cumprir algumas regras. Já estamos aqui a falar. Exatamente. Já não é mau. Já é bom. Como está ligado ao mar, portanto, o movimento feminista, que tem uma preocupação muito grande em relação à igualdade, na Igreja o papel da mulher é um problema. O que é que acha? Qual poderia ser o contributo que a Igreja Católica podia dar nesse sentido? Eu tive tanta esperança quando o Papa Francisco foi. Está a ver, eu acompanho as notícias e acompanho tudo o que se passa à minha volta. Eu sou atenta, Muito bem. Eu gostava muito de João Paulo II, aliás, isso é conhecido, li os livros dele. Então gostou muito quando ele veio cá? Sim, estive nos Barreiros, claro que sim, gostei muito. E nunca vou esquecer esse dia e tal. Agora, não percebo porque é que a Igreja não abre as portas, é que as mulheres possam dizer missa, possam casar, possam batizar, não percebo, não entendo. E quando o Papa Francisco assumiu, eu pensei, isto parece que vai haver uma luz ao fundo do túnel. Eu não percebo e acho que as mulheres freiras não têm poder reivindicativo. Acho que tem que ser a sociedade cá fora a fazer essa reivindicação e naturalmente elas fazem os seus votos quando vão para freiras. Eu conheço algumas pessoas que são freiras e são minhas amigas e dizem minhas admiradoras porque sentem que também, estou a falar para elas que são mulheres, claro, quando se fala para as mulheres, mas eu compreendo que elas não têm poder reivindicativo
E aquelas dentro da igreja não têm esse poder de se levantar. Senão era uma revolução das mulheres dentro da igreja, era bom. Senão ainda ia para Fazia jus ao seu desejo, ao seu anseio. E fazia uma revolução dentro da igreja. Talvez fosse bom, talvez fosse Mas bom. acho que a própria sociedade devia pensar mais nisso. Devia haver mais reivindicação da sociedade, das instituições. Não deviam deixar que isso fique só cingido ao próprio Vaticano E aos homens. Porque os homens não vão defender isso. Claro. E o Papa Francisco sozinho não faz nada. A máquina é muito poderosa. A máquina é poderosíssima, das mais poderosas. É verdade. Das mais poderosas do mundo, como diziam. E um homem só é muito complicado. Por isso acho que era bom que houvesse mais reivindicação social, institucional, social, e para que as mulheres dentro da igreja realmente pudessem ter igual. Um papel mais preponderante. É claro que tinha que ser mais de igualdade. Convenhamos que isto tinha que começar lentamente, nada se faz já a querer que seja tudo igual. Veja agora que ainda há cotas para as mulheres fazerem parte das listas para as eleições. Que é ainda precisa uma estupidez. Estupidez não se compreende. Não se compreende, mas ainda há, senão ainda não havia pelo menos mulheres na política. Exatamente. Portanto, também podia haver cotas, começar por cotas dentro da igreja. Era uma ideia? Quem sabe? Quem sabe? Algum caminho tem que ser seguido. Alguma coisa devia ser feita, podia começar por esse caminho. Exato. Mas era interessante e acho que as mulheres são capazes, claro que sim. Claro que sim. Eu vou-lhe pedir que deixasse uma mensagem para as jovens dos tempos de hoje, particularmente, mas não quer dizer que não seja para os jovens em geral, de acordo com a sua experiência, com a sua luta, o que é que tem para dizer para que eles também sigam e a tenham como inspiração para as lutas que é preciso fazer ou que vão ser necessários fazer por causa da justiça. Isso continua, é um problema sempre premente, a igualdade e a luta pelo bem comum, de modo especial pela conservação da natureza, que são desafios muito grandes para o futuro. E em relação à liberdade. Eu acho que as mulheres mais novas, as mulheres e os homens, mas vamos a falar para mulheres, deviam perceber que elas são autoras da sociedade, elas são autoras, está nas mãos das pessoas mais novas continuarem a construção da sociedade, hoje em moldes diferentes. Hoje já não temos verdadeiros, mas temos outros setores que necessitam de reivindicar e de lutar. E, sobretudo, se sentirem a seres completos, lutarem para não se submeterem, para serem mais solidários, não serem preconceituosos ou preconceituosas, serem solidários, serem ativos, não terem vergonha. Não terem vergonha de reivindicar, vergonha de dizer não. As mulheres que são violentadas não terem vergonha de dizer não. Quando não se quer fazer uma coisa, dizemos não. E quando queremos, dizemos sim. Mas isso sempre com a convicção que estamos a defender também a nossa própria dignidade. E eu acho que defender a dignidade, defender a liberdade com responsabilidade e consciência. Porque nós podemos ser livres, fazer coisas que gostamos e amamos, mas sermos responsáveis sempre pensando no bem comum, como disse, no bem comum e também na construção de uma sociedade melhor. A sociedade está carente, está pobre de amor, há falta de amor. Eu sinto, quando eu falo de amor, é do amor universal, do amor que une as pessoas. Nós precisamos de mais amor. Eu sinto que há uma falta de amor na sociedade impressionante. Que não se deve haver apenas o amor carnal, o amor marital, o amor entre o homem e a mulher ou entre outros dos seres, outras pessoas, mas o amor mais universal, o gostar das pessoas, o gostar, o amar, o gostar das pessoas, o andar na rua, o andar na rua e gostar de ver as pessoas felizes. Sentir as crianças, sentir as mais velhas, sentir que as pessoas sorriem, que as pessoas que estão bem e quando não estão bem tentar ajudar. Quando alguém cai na rua, não tenham vergonha de ir lá e tentar ajudar e não deixar, está bêbado, porque está assim, não. Se alguém cair precisa de ajuda, nós nunca devemos nos demitir desse papel de ajudar as pessoas. E mais amor, muito mais amor. O amor pode ser, na minha opinião, aquilo que mais falta faz neste momento à nossa sociedade. Este amor universal, o amor pelas pessoas
que no fundo cabemos todos nós. Muito bem, muito obrigado por este pedaço que me concedeu. Foi muito interessante e, de facto, há de ser edificante também para aqueles que vão ouvir e que vão ver e que se inspirem também para serem lutadores pelo bem comum. Obrigada.